Olá, você que nos acompanha pelo Câmara Livre por 25 anos. Dizem que do ponto de vista da história, principalmente documental, pública, da vida em sociedade, 25 anos para os historiadores é quase nada, é um pingo dentro de um oceano chamado tempo. Mas eis que o tempo nos traz algumas coisas que em fração de 25 anos, para alguns bodas de prata, depois você tentar fazer bodas de ouro para os relacionamentos, por exemplo, tanto quanto, na minha analogia aqui simplista, de que os relacionamentos de casais, de vida, de família, podem ser muito duradouros ou muito curtos, 25 anos em TV e história é quase nada. E o nosso convidado de hoje está nesta fita de 25 anos. Isso aqui é um museu em apenas 25 anos. Que honra, e aqui hein? estão histórias registradas da nossa trajetória e por isso a gente convidou hoje para conversar no Câmara Livre para comemorar e compartilhar um pouco desse horizonte. E a vida nos traz surpresas. Por isso, muito obrigado ao amigo Carlos Roberto Sete por ter vindo. Muito obrigado e a honra é minha, Nelson. Prazer novamente estar aqui depois de tantos anos, né? E vamos atualizar o que a gente falou lá atrás. Eu vou fazer alguns recortes aqui, através do recorte da trajetória de cada um, que é o espírito do Câmara Livre, para a gente conversar um pouco sobre a vida, né? Os nossos espelhos, as nossas trajetórias. A gente vai ajudar eles a entender que logo ali na história, há 25 anos, Carlos, como o mundo se modificou profundamente. Talvez a gente não imaginasse que há 25 anos a gente sairia disso para o meio digital e guardar nas nuvens o nosso arquivo. Não imaginava mesmo, pode ter certeza. O mais intuitivo e mais brilhante dos pensadores não imaginava. O menino Carlos Sete, que certamente brincou em Jaú na rua, viu aquele rio caudaloso subir, né, nas ladeiras descalço dos calçados, da terra dos calçados, imaginava que em tão pouco tempo, a gente está falando de fração de história aqui, a gente poderia se conversar a qualquer lugar do mundo por uma onda eletrônica, digital? Não imaginava, com certeza não imaginava. Você tinha uma noção muito menor das coisas, né? Não vou dizer pequena, mas menor das coisas. Nunca se imaginava que a gente pudesse, sem sair da sua casa ou da sua empresa, se comunicar com o resto do mundo. O que o senhor Virgílio e a dona Maria, seus pais, lhe trouxeram durante essa infância que fez com que você chegasse lá naquela fase de decisões? A gente está falando de recortes da vida, né? E quem é menino, jovem, sabe quanto é complicado na efervescência do desabrochar com 16, 17 anos, falar, puxa, agora eu tenho que escolher uma profissão. Né? E muitos ainda das gerações lhe impõem uma necessidade de faculdade. Não que estudar não fosse necessário, mas escolher os 16, 17 anos é terrível. Terrível. O que eu penso foi a educação que eles me deram, né? Educação de pessoas que vieram do rural, né? De sítio, mas aquela educação disciplinadora. Meu pai era um líder, meu pai sempre foi um grande líder que me inspirou muito. Minha mãe, como toda mãe, é aquela mãe disciplinadora. Você tinha que estudar, você tinha que fazer tarefa antes de jogar futebol. Se não fizesse tarefa... E o Carlos gostava de futebol. Gostava muito de futebol. Eu não ia jogar bola, né? Tem um chance, não vou jogar bola, eu não jogava bola, não ia nadar no rio. Então eram as coisas da minha infância, né? Mas a educação que eles me deram, os valores, né? Pessoas muito simples, extremamente religiosas, então me deram valores humanos e valores na vida que eu vi que depois, com o tempo, valeu a pena. Então, para você, olhando na fração do tempo, quando você falou, puxa, eu vou fazer economia, aí, nas circunstâncias alternativas da época, a excelente faculdade do Mackenzie, São Paulo. Como foi a sua situação para ir para lá? Olha, a minha situação foi, né, de um estudante sem recursos, né? E interessante que naquele tempo a gente pedia a bênção para os pais da gente. Pedir a benção. Aí quando eu fui pedir a benção para o meu pai, eu falei primeiro para minha mãe, mãe, eu quero estudar em São Paulo, quero fazer economia em São Paulo. Aí minha mãe falou, mas você tem que conversar com seu pai, era normal. Você é o mais novo dos três? Sou mais velho. Mais velho, então era o primeiro. Toda a primeira experiência dos pais, né? Tudo, primeiro você tem que falar, né? O pai também é a primeira experiência. Opa! Hoje que a gente é pai, a gente sabe que a primeira experiência é com o mais velho. Então aí eu fui falar com meu pai. Meu pai, eu nunca me esqueço, meu pai era funcionário público da Secretaria da Saúde do Estado, portanto ganhava pouco. Meu pai, eu me lembro que saiu lágrima dos olhos, porque ele falou, filho, eu te autorizo, mas eu não tenho recurso para te ajudar.
Aí eu falei, pai, eu só quero sua bênção. Eu quero sua bênção, o resto eu me viro. Vou me virar. Aí eu fui, através de alguns amigos que a gente já tinha relacionamento, de comunidade estudantil, veja você que interessante, tempo de comunidade estudantil, eu arrumei uma república, arrumei emprego, passei no vestibular e segui minha vida. Pensa para você que olhar o tempo e a hora que você tiver curiosidade for das novas gerações, né, só para compartilhar conosco. Olha lá em 1968, como era difícil para um pai, né, aqui na cidade pacata, tranquilo, como Jaú ainda até hoje, chegar o filho, o mais velho, naquela ocasião falou, pai, eu quero sua bênção para estudar, mas eu estou indo em São Paulo. São Paulo. Naquela selva. E era um desafio. Por isso meu pai, né, ficou tão emocionado, mas seguramente me abençoou e me deu um suporte enorme em todo aquele tempo. No caso, economia para você já estava mais ou menos encaminhado? Como surgiu esse despertar para a área que você acabou abraçando? Olha, Nelson, eu fiquei na dúvida se era administração de empresa ou economia. Mas alguns personagens da época me chamavam muito a atenção. E eu optei por economia, depois de dar uma estudada, porque entendo até hoje, que economia é um curso mais aprofundado que a administração, né? Mais ou menos a seguinte ideia, a administração você conhece de tudo um pouco, economia você conhece um pouco de tudo. Entendi. É um pouco por aí esse conceito, e até hoje é assim, economia é profunda. Meu irmão mais velho fez economia, né? E depois foi fazer agronomia também, enfim, os dois mais velhos, aliás, estavam nessa área. E quando eu entrei na faculdade de jornalismo da Unesp, que me trouxe a Bauru, no final dos anos 80, ele falou para mim, tá esse livro aqui. Aí tinha um cara chamado Celso Furtado lá na capa. Você deve ter lido. Estudei pelo Celso Furtado. Estudei, né? O Mackenzie dava Celso Furtado, a história econômica do Brasil, Celso Furtado. Eu nunca me esqueço, um grande economista que era da época. Né? A São Paulo que você conheceu de 68, 69, a gente estava falando do ano que não terminou aqui, né? Do Ventura. Era uma São Paulo daquele período, duríssimo. Nossa, veja que 1968 foi aquela grande revolução de Paris. A revolução dos jovens de Paris, que mudou modos, costumes, né, no mundo inteiro. E não tinha como também que no Brasil não se influenciar, aquelas lutas estudantis, 68, época, eu não sei, Costa e Silva, só para dar uma situação assim, política, né? Sim. General Costa e Silva, depois veio o Médici. Então, General Costa e Silva tinha muita batalhas campais, né? Eu estudei no Mackenzie e imagina um garoto de 19 anos, eu vi uma guerra muito grande entre o Mackenzie e o pessoal de filosofia da USP, que era ali, perto da rua Maria Antônia. Sim. Batalha campal, assim, né? Mas que depois, você não dá... na época, os seus olhos de 18 anos, 19 anos, você vê aquilo, né? Depois, lá para frente, você começa a entender, porque virou história, né? Sim, sim. Então, isso daí foi diferente de São Paulo. Mas ainda era São Paulo da garoa, ainda era São Paulo que você poderia sair com a sua namorada e voltar às 3 da manhã num ponto de ônibus, que não acontecia nada. E hoje é muito diferente. Podia descer a Consolação. Isso, totalmente. Embora a Praça Dom Pedro. Para um teatro por ali, se fosse o caso. Isso mesmo. E depois mudou demais. Agora, era um menino que pescava e jogava futebol em Jaú, indo para essa selva. Eu estou falando porque eu fiz isso alguns anos depois. Foi em 86, 87 e já me foi dramático demais essa adaptação. Isso fez com que quando você saísse da faculdade, você falasse, não, eu quero morar lá no interior. Foi isso que aconteceu. Eu estava, depois de formado, a gente começar a participar de processo seletivo, né, de grandes empresas. E meu primeiro grande emprego depois de formado foi numa multinacional sueca. Eu já fui, com 24 anos, selecionado para controller, né, da multinacional. Onde? Em São Paulo. Em São Paulo mesmo? Multinacional sueca, Sandvik Uddeholm, né? Sandvik Uddeholm. Então, era no Distrito Industrial de Santo Amaro. Então, eu trabalhei 3 anos lá, aí começou a bater a saudade do interior. Porque aquela vida de São Paulo é uma vida massificante, né? Eu fui ter um carro com 26 anos, tive um Fusca. Então, até então, eu andava de ônibus mesmo. É duro. Saía às 6 horas da manhã, pegar um ônibus para chegar, entrar
às 8 horas no Distrito Industrial de Santo Amaro, e na volta era a mesma coisa, chegava 8 horas da noite em casa. 2 horas de percurso bom, Percurso né? bom, de percurso Porque bom. se tivesse algum acidente... Nossa, imagina, dia que chovia, por exemplo, São Paulo, dia que chovia, que as marginais, eu pegava a Marginal Pinheiros ali, a Marginal inundava, um abraço, né? Não tinha. Isso foi me cansando, né? Aí depois de 10 anos de São Paulo, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que voltar, fiz um projeto de vida para voltar, né? Eu estava muito bem, mas eu queria voltar com estilo de vida. Mas nesse período você fez especialização, você aproveitou o tempo lá, ainda trabalhando? Ainda trabalhando, fiz especialização, fiz economia no Mackenzie e fiz especialização na Faculdade de Economia São Luís, que era dos padres jesuítas. Fortíssimo, em economia fortíssimo. Que legal. Aí você veio para a usina Santa Adelaide depois? Santa Adelaide de Dois Córregos. Vim para cá, né, fui selecionado no processo seletivo, então vim para o interior. Fiquei 3 anos também na usina Santa Adelaide, que hoje é Cosan, né, foi arrendada pela Cosan, e que também me deu uma maturidade muito grande. Aí nessa época eu comecei a namorar uma moça aqui de Bauru, casei com ela, né? Aí você conheceu aqui então depois? Conheci aqui. Eita, que bom. Eu conheci aqui, parece que o destino vai moldando você, né? A vida vai sinalizando as coisas, vai encaminhando você. Você estava em Dois Córregos, aí você frequentava Bauru já? Bauru, não sei que circunstância você conheceu sua esposa? Porque meus pais ainda moravam aqui, Tá. né? Eu ainda era solteiro, então eu ficava na usina, mas sábado e domingo eu ficava ainda na casa dos meus pais, porque eu era solteiro, né? Tinha mais 2 irmãos. Foi quando eu conheci a minha atual esposa, né, namorada, e conheci num daqueles bailes da Telesp. Eita. Dá para entender? Onde eram os bailes da Telesp? No Automóvel Clube. Automóvel Clube. Dá para entender? Da praça... Automóvel Clube. Tinha jacaré, tinha águas lá, árvores. Tinha. Quem fala hoje olhar vai estranhar, mas tinha. Mas tinha. E a gente foi mesmo em muita brincadeira dançante, era o nome que se dava. Bom. Ali no Automóvel Clube, depois no BTC, aqui da cidade, e depois no Bancários. São os 3 clubes que tinha, a gente frequentava, e a juventude toda. Carlos gosta de dançar samba e bolero faz muito tempo. Muito tempo. Que bom. Esse é muito bom. Tá, agora a usina Santa Adelaide, aí você já deu aquela respirada com as suas origens, com o interior e tal. E vi que aqui era o meu lugar. Que era o meu lugar. É muito interessante que a experiência que eu havia, profissionalmente falando, né, a experiência que eu havia adquirido em São Paulo me ajudou muito a ser gerente da usina, né? Eu com 27 anos eu era o gerente da usina. Naquele tempo não é assim. Ufa. De uma usina de 1.200 trabalhadores, já era o gerente financeiro. As usinas, como se sabe, são gigantes ainda. São gigantes. Já tinha o Proálcool, etanol? Foi, então, em 78, né, eu estava na usina quando nós fizemos o projeto do álcool. Do projeto do álcool. Que Proálcool, para quem não sabe, de novo fazer o recorte histórico para eles, né? Você tem no Brasil uma matriz de combustíveis, né, do mundo fóssil que discute aí hoje desde os anos 70, final dos anos 70. Está aqui um protagonista na frente para gerenciar um sistema que fala, não, nós vamos colocar algo que é muito menos poluente aí no tanque das pessoas. Essa foi a ideia. E o ministro era o Delfim Neto, né, a meu ver, um brilhante economista, um brilhante Entrevistei ele nessa cadeira. Olha, que legal. Tem uma fita com ele brilhante aqui, com um professor de São Paulo vindo aqui. Ele, para mim, imaginei ele mais novo, então, né, um rojão. Ele que criou o programa do Proálcool, né? E foi entre aspas, o grande lançamento, na verdade, a verdade é que foi o lançamento do combustível não fóssil, né? E, portanto, não poluente, que é o nosso álcool que a gente põe no carro. Hoje. E vou dizer uma coisa para você, salvou as usinas. Salvou. Porque as usinas só tinham açúcar, exportava através da Copersucar, né, que era uma cooperativa que depois lançou aquele carro de Fórmula 1 do Wilson Fittipaldi. Exatamente. O carro de Fórmula 1 do Copersucar, bancado pela cooperativa do Emerson e do Wilson Fittipaldi. Isso mesmo, é isso aí. As pessoas não conseguem imaginar, mas açúcar, um produto de primeira necessidade, está na mesa todo dia, como é que é? Porque o mercado é internacional, depende de concorrência, é uma commodity, né? Coisa, na linguagem de hoje é uma commodity, preço balizado, e o álcool veio e salvou. Nossa, e foi quando as indústrias fizeram o projeto. Você tinha usinas de álcool, abriu completamente o leque. Eu fazia açúcar, que é um produto, né? Aí vou pegar bagaço, cana, fazer aqueles tanques gigantescos lá e criar combustível. E é tão interessante, para dar um enfoque econômico, Nelson,
que até então a usina moía a cana, fazia o melaço, né? Isso. Que ia para os tanques, e o melaço só ia fazer açúcar. Aí não, tiveram outra opção. Está aqui o melaço, eu faço o açúcar ou o álcool, aquilo que tiver demanda e aquilo que tiver lucratividade. Entendi. E aí começou a dividir mesmo. Então aí ficou bom. Mas aí melhorou o valor agregado da origem. Da ali, origem, sim. Não com o produto final, eu digo. Você tinha uma saída para destinação, você duplicou. A possibilidade de fonte. E como começou a usar muito álcool combustível, aquilo deu uma demanda muito grande, né? E ajudou a levantar as usinas. Tanto é que hoje em dia você tem muita destilaria de álcool apenas, e não mais só açúcar. Tem muita destilaria. E no nosso redor aqui, que é a nossa vocação. Que nós somos fortes nisso, né? Agora, imagina no final dos anos 70, né, os anos 80, o país está ainda querendo dizer se saía do período da ditadura ou não para a democratização, ou seja, efervescência política, total, dívida externa gigantesca. Aí aparece salva a indústria, não fóssil, um exemplo consolidado para o mundo, né? Isso deve ter mudado a imagem lá, mas só para fazer esse preâmbulo. Aí vem o pessoal com carro de carburador, o seu Fusca, e fala, não, esse trem aqui não vai funcionar. Isso aqui dá para fazer cachaça, mas para andar não vai dar. Aconteceu muito isso, teve que fazer muita adaptação dos motores para o álcool, né, que hoje a gente chama de flex. Teve que fazer motores para o álcool. Houve um tempo que você só comprava carro a álcool ou carro a gasolina. Isso. Eles não tinham descoberto tecnologicamente isso, o flex, né, que você pode colocar. Eles não conhecem o giclê e o não conhecem platinado. Não, nem a Brasília amarela. Nem a Brasília amarela. Muito bom. De lá, você um período depois montou uma fábrica de calçados? Montei uma fábrica de calçados. Tem uma passagem um pouquinho antes, quando eu cheguei da usina de açúcar, a Sorri hoje. Sorri, João Bidu, de assistência social. Então, trabalha com essa questão de incapacitados físicos, né? Usando uma palavra forte. Então, Thomas Farnham-Frist, um sociólogo americano, estava chegando no Brasil e tinha dinheiro de várias organizações internacionais, geralmente religiosas, holandesas, americanas, alemãs, que ele conseguiu um dinheiro para poder montar a Sorri que é hoje, com o propósito que a Sorri tem, né? Sim. Aí eu cheguei da usina, já estava casado, já tinha um filho. Quase fui contratado pela Tilibra, pelo saudoso Sérvio Túlio Kolbe, né? Pai do Caio Kolbe, que foi político até outro dia, né? Sim. Tio do Ricardo Kolbe, só para dar um contexto, né? E eu fui selecionado por ele e nós acertamos salário. Eu pedi, segundo ele, eu pedi muito. Eu vinha de uma usina, de um outro perfil, e aí não aceitei, ele queria ficar comigo, eu não acertamos, aí ele me indicou para o Thomas. Então eu fui o braço direito do Thomas, que é o sociólogo, era um sociólogo, e construímos a Sorri lá em cima, aquela Sorri perto do SEASA da Unesp. A Sorri havia ganho então, terreno. Projeto com investidor que de estava no Brasil naquele período, então. A Sorri era aqui atrás da Ípica, numa salinha pequena, e tinha muita demanda do pessoal, né, dos meninos, das meninas. Já havia. E aí, também para contextualizar o momento histórico, o prefeito Oswaldo Sbergen foi que cedeu aquele terreno, a prefeitura deu na gestão do Sbergen, e a Unesp estava começando a nascer, começando a ir para lá, saindo de fundação, começando a virar Unesp, estou dando uns dados históricos. Aquele lado da cidade hoje lá é fantástico, um matagal, né? Exatamente. E aí foi que começou a construir. Aí ele me contratou, eu também fiquei 3 anos lá e construímos o prédio, né, a gestão. Ele era um cara muito inteligente, cabeça, um ser humano fantástico. E fizemos lá dentro 3 fábricas, né? Uma fábrica de confecção, onde Na Sorri? Na Sorri, que tem até hoje, fábrica de confecção. Aí nós fizemos lá uma fábrica de calçados e fizemos lá uma parceria com a Tilibra. Os meninos que tinham algum problema na mão. Motor, né? Mas eles dobravam o olerite de pagamento. Naquele tempo as empresas colocavam o cheque ou o dinheiro dentro de um olerite de pagamento, mas aí, como era mundial muito fácil, a Tilibra terceirizou e a Sorri fez. Fiquei 3 anos, nós não só fizemos o prédio, mas implantamos. Entendi. Foi um trabalho maravilhoso que a Sorri que tem hoje, né? Que legal. Dali dos calçados, então, foi aí que deu a minha veia. Falou, opa. Depois de tudo pronto, eu
conversei com o Thomas. Eu falei, Thomas, eu segui minha vida agora, acho que já dei meu depoimento aqui. Imagina, eu tinha o quê? 33, 34 anos, a faixa etária sua do Rojão. Falei, Thomas, está tudo certinho, tudo funcionando, mas Carlos, você não pode sair daqui, inglês, né, americano. Falei, Thomas, eu quero seguir minha vida. Quer ficar. É isso aí. Aí eu dei uns 6 meses de aviso prévio para ele arrumou uma outra pessoa que continuou o meu trabalho e eu fui montar a minha fábrica de calçados. A Brunella? A Brunella, calçados Brunella, calçados somente femininos. Femininos. Modinha. Que legal. Modinha dirigida à mulher e até a mulher de Onde era a Brunella aqui? A Brunella era em frente à USC, naqueles predinhos. Ali, Jardim Brasil ali? Jardim Brasil, aqueles predinhos tijolinho à vista. Ah, aqueles ali que a tem USC, a garagem de transporte depois. A USC tinha acabado de ir para lá. E o barracão estava para alugar. Eu aluguei. Fiquei 6 anos lá. Também construí uma fábrica muito boa, sapato de alto nível, né, sapato só de couro. Eu vendia só nos shoppings. Né, e também um dado histórico que eu acho que é importante. Vendia também na Yara Dinar Louca, que depois fechou por causa da crise do Plano Cruzado, de 1986. E tantos outros fecharam, mas eu vendia muito, que era o quê? Era o top de Bauru. Todo mundo comprava na Yara, na Louca, calçados. Fazer uns recortes de tempo de economia com eles aqui, que é para voltar às nossas fitas que estão em arquivo. Hoje é documento público, não se preocupe, não fica no fitão não, embora sejam boas na máquina, mas não se usa mais esse equipamento, tudo digitalizado. Para você ver a evolução dos tempos. Nós estamos falando da evolução do tempo. Esse é um exemplo claro da evolução. Hoje a câmera que está aqui atrás de você é pequenininha, tá compacta, né, com digital, com tudo ligado. Vou botar esse fitão aqui lá guardada dentro. Os tempos. Os anos 90, 3 recortes aqui. Os anos 90, para eles, para quem está nos acompanhando nessa sala aqui do Câmara Livre, eles talvez, se não olhem lá atrás, vão fazer um breve histórico aqui de alguns pontos. Você sai do período da ditadura com estudante, vai para São Paulo, volta para cá, vai para a usina, seu Virgílio acompanhando lá o menino se formando, tal, conhece a esposa, vai casar, começa a constituir família, vai para um projeto social de grande efervescência com um investidor de fora, monta uma estrutura, vê no calçado, monta uma fábrica, o que já é uma questão, volta, vai usina para o meio do caminho, consultoria, outras indústrias que a gente vai falar aqui. Só que se a gente pegar 3 recortes aqui, anos 90, que é a nossa história de 25 anos aqui, a gente tinha um período gigantesco de hiperinflação, né? Imagina você estudando Celso Furtado, falando, como é que faz com isso? O preço de manhã remarca de tarde, né? Quanta gente quebrou no meio do caminho. Aí um dado aqui interessantíssimo. A fábrica de calçados, com a questão econômica do histórico, ela tem uma relação, se aproveitou o Plano Cruzado para vender a unidade. Foi o que eu fiz. Então foi assim, o Plano Cruzado, todo mundo... não confundir aqui com o Plano Collor, com o Plano Collor deixou em 1986. Tem certo, o Plano Collor deixou cada um com 50 no bolso. Exatamente. Todo mundo. Não tem nem pobre, nem rico, nem branco, nem preto, estava com 50. Mas no Plano Cruzado também o rendimento de aplicação financeira não passou a não render nada. E a grande moda dos anos 80, o Plano Cruzado foi 86, era poupança, caderneta de poupança. O pessoal deixava poupança lá, rendia tanto que o cara ia pescar. O cara ia pescar porque o salário dele estava garantido ali. Então, e aí diminuiu o dinheiro e muita gente começou a tirar o dinheiro da aplicação e querer comprar alguma coisa produtiva. O que para a economia é bom para a roda girar. Era ótimo. Sabe por quê? Como a inflação tendeu a ficar baixa, o setor de produção era muito vantajoso, porque você tinha produtividade, você ganhava dinheiro. E aí um ex-diretor da Coca-Cola de Bauru, Coca-Cola ainda lá no distrito, onde tem hoje, mas ainda tinha Coca-Cola aqui em Bauru, depois foi para Marília. Isso. Então ele era gaúcho de Novo Hamburgo, terra do calçado, né? Talvez a maior cidade de calçados do Brasil, a maior exportadora, casado com uma bauruense e tinha uma filha aqui casado, normal, e ele tinha muito dinheiro aplicado e aí ele saiu procurando um negócio de preferência, um negócio de calçados. E ele me achou. Ele me achou e quis comprar minha fábrica, ele estava com dinheiro na mão
E num primeiro momento eu não quis vender, porque eu também sentia que o negócio estava ficando bom. Estava ficando bem. Aí foi muito interessante, porque pela primeira vez eu viajei para a Europa para fotografar calçados e trazer pares de calçados para o lançamento do inverno. Porque é sempre assim, né? O verão, o inverno de lá condiciona o nosso inverno aqui, porque é em data diferente. Sim. Aí você viaja para lá, eu viajava. Antes para ver o modelo. Sim, e o contrário, verão também, né? Uma época dessa você começa a viajar lá para saber o que vai dar. Eu me lembro que eu viajei com um fabricante gaúcho, né, que tinha um calçado diferente do meu, a gente foi, viajou. Naquele tempo não tinha essa foto que tem no celular hoje. Eu lembro que eu levei uma Olympus Trip, uma máquina Olympus Trip. E tiramos foto, tiramos 50 de rolo fotos. mesmo? De rolo. Você punha o rolinho da Kodak, Sim. tirava foto, acabava o rolinho, você punha mais um rolinho da Kodak, tirava foto. Aí você levava no Cherry. Você tinha que levar no Cherry para revelar. Era isso todo. Revelando pôr no químico lá, ambiente preto. Para revelar. Senão você não tinha, escuro, não, salão. Você não tinha essa foto que você tem hoje em tempo real, até para saber se ficou boa, se não ficou boa. Então eu fiz isso e quando eu cheguei, eu não quis vender. Ele tinha me abordado, não vou vender, não vou vender. Cheguei da Europa, ele chegou no dia seguinte. Ele tinha posto um corretor, chegou no dia seguinte, o 7, eu quero comprar sua fábrica. Eu falei, cara, eu não quero vender. Aí por curiosidade, então, mas estou sabendo que você foi na Europa, que você pegou. Fui, cara, tirei bastante foto, né? Cheguei a mostrar as fotos para ele. Qual era o problema? Tirar todas as fotos, calçados de Paris, de Madrid, de Milão, de Roma, onde eu tinha ido. Eu tinha tirado foto disso tudo. Tinha trazido 2, 3 pezinhos de bota ao vivo, comprado lá, para poder o meu modelista tirar o modelo da bota e lançar. Era assim que a gente trabalhava. Quando muito você tinha uma revista internacional que você assinava, era caríssima, revista estrangeira que tinha fotos, geralmente revista italiana, era o máximo que você tinha. Não tinha essa globalização que você tocou no começo do programa, não tinha essa em tempo real as coisas, não, era na raça, conforme eu estou te dizendo. E aí, cara, o cara ficou mais assim, aí voltou, daí eu falei com a minha esposa e tal, ela falou, será que você não é para vender? Eu falei assim, será? Aí passei uma noite inteirinha pensando naquela história, imagina. Falei assim, vou falar um valor, valor bem alto para não vender. Eu não queria vender. Eu tinha 60 funcionários naquele tempo. Eu não queria vender. Fiz a proposta, ele falou assim, eu fecho. Assim, ele estava com dinheiro. Ele estava com dinheiro e queria ficar em Bauru. Ele estava com dinheiro e queria ficar em Bauru. Pô, a fome com a vontade de comer. Pagou. Aí eu falei, fechou, falei, não, você vai deixar um tempo para pensar assim, não, eu preciso de uma resposta às 7 até amanhã, eu falei, eu te dou. Aí fiquei pensando, falei, eu vou vender, na minha cabeça, falei, eu vou vender, esse ano que vem, isso era mais ou menos mês de novembro de 86. Sim. O ano que vem eu monto outra fábrica, tal, naquele tempo não tinha essa restrição contratual. Tá. E aí falei, vou fazer isso, tal, porque eu gosto do ramo, tal, né? E aí vendi, eu falei assim, olha, só que eu quero receber em 3 vezes, ele me pagou em 3 vezes. Sabe, hoje você vende fábrica em 36 meses, né, 48 meses, 24 meses, não em 36 vezes, mas ele estava capitalizado, né, tinha o dinheiro e queria ficar em Bauru. Eu acabei vendendo minha fábrica e aí vejo o que aconteceu. Muito interessante, porque eu vendi em novembro de 86, o plano cruzado do Sarney ia ser revisto em fevereiro de 87, era um ano, fevereiro de 87. Aí nunca me esqueço, peguei meus 3 filhos, já tinha 3 filhos, aluguei uma casa em Ubatuba, fazia 5 anos que eu tinha fábrica, 5 anos que eu não tirava férias, 5 anos sem férias. Peguei a molecada mais a minha esposa, fui para lá e fiquei acompanhando. Passei Natal, Ano Novo lá, quando eu voltei já tinha sinais claros de que tinha entrado água no plano, já tinha entrado água. Então eu que ia sair já no mercado, comprar máquina para montar fábrica para o inverno, fui tirando o pé. Aí não se renovou o plano, em fevereiro de 1987, não se renovou, entrou água e explodiu o plano. Eu nunca mais montei fábrica, montei escritório de consultoria, para dar assessoria para os caras que estavam quebrando. Aí você começou a trabalhar como consultor, aproveitando toda a sua formação e experiência. Principalmente começou a quebradeira. Quebradeira, porque começou lamentavelmente. Sim. O mundo tem a história econômica do Brasil está aí. Aí comecei a dar consultoria principalmente para as fábricas de calçados de Jaú, que eram todos meus amigos, né? E comecei a dar.
Agora, o plano real vem logo em seguida ali, para a gente dar um pulinho, né? Fazer um recorte. Vem o período de hiperinflação, os anos 90. Aliás, os anos 90 tem duas situações ali, inclusive que muda muito a característica da nossa cidade, como de muitas. A gente tinha uma rede, lembra, Carlos? Uma rede de serviços públicos, tudo tinha aqui. Lembro. Federal, estadual e municipal, lógico. Bauru era famoso por isso. Todas as repartições da Embratel, Teleste, telefonia, energia, tudo tinha aqui. Além da ferrovia. Famosa. De repente, a era Fernando Henrique Cardoso, PSDB, na época, né, social-democracia, apresenta um outro modelo de Estado, vende principais órgãos e estruturas públicas naquele período, muda muito a característica econômica da cidade e tal, né? Imagina o comércio, serviço, você fala que é forte, mas você tinha mão de obra para consumir. Muito. Salários médios, renda per capita elevada. É isso mesmo, Nelson. Nesta mesma fase, a gente tem o Plano Real e ainda tem o aprendizado com a Constituição. Nós aqui nascemos como TV nesse período. Perfeito. A Constituição de 88, que foi um fato novo, né? Tem um aprendizado, como você disse. E aí se elegeu pela eleição direta o Collor em 1989 ou 90. Isso. Né, se elegeu o Collor pela primeira vez, depois de muitos anos, uma eleição a presidente direta. E o Collor entrou com o plano Collor com a Zélia, né, a Zélia de Mello, né? Tem parente aqui do lado, perto. Tem parente, mas então, é bom que eles não saibam, é bom que elas não falem. Mas tomou o dinheiro de todo mundo. Tomou o dinheiro de todo mundo. Falar a história. A Zélia, e ela fez aquele desastre econômico, né? Deixou todo mundo Cardoso de Mello. Zélia Cardoso de Mello. Deixou todo mundo com 50, na época era com 50 cruzados na mão, né? Não deu certo, aí houve uma hiperinflação. E essa é a grande história recente do Brasil com o Plano Real. Uma hiperinflação parecida com a hiperinflação da Alemanha. Na verdade, o Pércio Arida e o Lara Rezende, o Pércio Arida, que são os dois economistas pais do Plano Real, eles tomaram como base a experiência alemã da hiperinflação de 1923, logo depois da Primeira Guerra. Tomaram como base lá. O que eles fizeram? E foi que deu certo, né? Então, a gente precisa estancar esse trem aí. Olha, na véspera do Plano Real, quando foi decretado o Real, decretado o RV, o RV... Né? Tá de referência de valor? É isso mesmo. Para R$1 para $1. Foi isso que ele segurou a inflação. Na véspera, isso é história econômica, o Brasil estava com 2.680% de inflação anual. 2.680. Hoje nós estamos com 5 e está esse aperto. Você imagina 2.680% de inflação. Eu tenho uma história para te contar. Eu posso te contar. Claro. Olha, a gente naquele tempo, estou falando para você, 93, 94, a gente ainda ia no cinema. Tinha Cine São Paulo, tinha Cine Bauru, a gente ia no cinema, né? E a gente saía do cinema, levava a namorada em casa, que era assim. Sim. O pai queria a sua 13 de maio ali? 13 de maio. Ali, o pai queria 11 horas em casa. Então, você levava. Aí você voltava, uma turma boa de amigos. A gente se reunia no Franz Café, da Batista de Carvalho. Que hoje é o Calçadão, no Franz Café. Olha, o Franz me contou a seguinte história. A gente estava sempre lá. E aquela hiperinflação, o Franz sabia que a gente já estava no mercado. E o Franz falou assim para mim, 7. Eu perguntei, Franz, e aí, como estão as coisas, né? Pergunta óbvia. Sete, eu vou te contar uma coisa. Nunca me esqueço, cara. Isso foi documento histórico. Ele falou assim para mim, eu compro café às 8 da manhã para fazer café. Eu compro café num preço. No meio-dia, ao meio-dia eu tenho que comprar mais café, porque eu preciso de café para fazer outro preço. E às 6 horas da tarde, 5 horas, eu compro café para de noite, outro preço. Isso é sinal, Nelson, de hiperinflação. Isso eu tenho um depoimento. Não tem como você viver com essa perspectiva. Não tem. Você saiu da faculdade lá e ver planejamento financeiro e planilha, como é que você vai lidar com isso? E ele tinha que mudar o preço de café na ponta, ele ia mudando a tabelinha de preço. O cara reclama, olha, Sete, eu compro café assim. Isso é um exemplo claro, nunca me esqueço desse exemplo do Franz. Exemplo claro de que é hiperinflação, cara.
Aí vem o Plano Real e a gente tem programas sobre isso do período, né? Tem. E vai, o dólar é igual ao nosso RV, o pessoal fala, opa, É. agora vai, né? É, Porque eu tenho é. o dinheiro aqui. O pessoal tinha, imagina a desconfiança, uma hiperinflação desse tamanho, tendo sido achacado pelo Collor Então, com a Zélia antes. Então, Mas, pô, vai tomar nosso dinheiro. é isso aí mesmo. Né? É. O pessoal que quebrou tudo, que você estava fazendo consultoria, tentar... Que era a grande oportunidade do momento, era ser consultor. Parece, não é questão de tragédia aqui, mas muita gente se suicidou. Muita gente. Acordou de manhã, não tinha nada. Muita gente se suicidou, nossa. Tinha nada. Empresário. Né? Gente com dinheiro no banco, guardava lá, fazia sua poupancinha. Teve um banco que quebrou aqui, né? Opa! Nesse tempo, muita gente, muito comerciante tinha dinheiro nesse banco. Sim. O banco quebrou, ele quebrou. Quebrou junto. Bauru tinha como falei, estrutura pública e tal, e no meio, e a gente hoje vê os livros, né, da Luiz Bione, economista, falar o modelo de privatização, aí questionam que a gente adotou muito o modelo inglês, vendeu uma presa de banana, aí ficamos sem os ativos e continuamos devendo para todo mundo. O Brasil sempre teve uma dívida externa alta, dependência do Fundo Monetário Internacional. Se você fala hoje como economista, numa sala de aula, tentando pegar uma turminha nova, entra e fala, eu vou explicar para vocês o que é o Fundo Monetário Internacional. Eles vão falar, mas o que esse sujeito está querendo falar? Não é? Vamos perguntar. Sumiu do nosso horizonte. Sim, vamos perguntar. De novo, 25 anos... Mudou tudo, Carlos. Nelson, tudo, mudou tudo, cara. É outro mundo hoje, outro mundo. É um mundo globalizado, uma grande rede chamada internet cercou tudo e você vive de um outro mundo. Até a lei de oferta e procura da economia mudou. Sim. Agora, Carlos, você tem nessa trajetória, a gente vai fazer recortes, que é muito rica a história, a gente não vai ter pretensão de falar sobre tudo. Você tem 17 anos de consultora nesse período de quebradeira, isso deu uma experiência muito gigantesca. Grande, 14 anos na indústria de alimentos, na área de massas, a Mesane aqui pra gente, e frigorífico, mais 7 anos, 21 anos, indústria de novo, frango. 17 anos, meus últimos anos foram 17 anos de consultor, aí aberto a qualquer ramo, e 21 de executivo. Perguntei sobre isso para o Carlos antes de gravar. Falei, do ponto de vista lógico, das peculiaridades, mas de regra geral, insumo, preço, exportação, mercado, olhar a economia, esses fatores principais, eles tinham similaridades. Total similaridade. Até falando de planejamento de gestão. Porque são alimentos, né? Então, o ponto de venda, o marketing, o mercado, o comportamento de consumidor, só mudava a fabricação. Um era frango, outro era massa. Mas tem a sua lógica. A fabricação tem sua produtividade, seu layout, sua produção puxada e não empurrada. Enfim, tem uns conceitos. Just in time. É só tirar de um e aplicar no outro. Agora, você sai do trigo, matéria-prima da terra, a questão do tempo climático, outro frango, tem ração, tem tempo no meio do caminho também. Tudo igual, igual, só muda o ramo, mas o princípio de gestão é o mesmo. Que legal, com duas plataformas muito boas, como se sabe até hoje, de mercado, e o Brasil é o maior exportador de frango do mundo. Do mundo, o Brasil é o maior exportador. E a Mesane aqui, para quem não sabe, olha a tabela dos últimos 5 anos para você ver só. Ela está lá na ponta, lá, top. Com os grandes querendo comprar esse mercado aí. Né? Ela incomoda bastante hoje. Sim, sim. Está aqui do lado fazendo massa. E você discutia também questões de marketing, imagem e estratégia, ou a tua área era mais a questão de gestão administrativa, contas, planejamento, planejamento? Nos dois casos, eu fui diretor executivo. O diretor executivo é que cuida de todas as áreas. Claro que eu tinha gerente, eu tinha meu gerente de marketing, meu gerente de produção, né, mas eu discutia com eles, então eu tinha que saber, ou ao menos saber o que eu estava falando. É muito enriquecedor, cara. Imagino. É gratificante. Você acha que depois, no outro recorte, que a gente entrou na fase seguinte, anos 2000, né, já vamos trocar o século, como a gente já mudou. Aí veio esse mundo digital, começamos a sair dos fitões aqui, né, os celulares tomando, o mundo globalizou. Se o Carlos estivesse lá na fábrica de calçados dele, ele já não precisaria, se quisesse, ir para Milão, poderia assistir à feira, sentado na casa dele pelo notebook. Sentado na minha casa, com horário marcado, sabia o que ia ser, assistir a feira, assistir desfiles, que a gente teve que ir pessoalmente, né, pagar ingresso para assistir desfiles de moda, né? E hoje era totalmente diferente.
É tão interessante que a gente tinha que assistir desfile de moda, porque o sapato é um complemento da roupa. Então você ia nos desfiles de roupa, de tecido, de roupa, para saber que sapato você tinha que olhar para baixo. Isso. Porque eles combinam direitinho, se era Que salto legal. alto, se era sandalinha, se era Fala que é por fechado. isso, o pessoal fala que é por isso que eu falo uma bobagem aqui, não conheço o pessoal da moda que você olha aí em cima, mas você está no nível da plataforma para assistir, você tem que olhar para o pé sempre também. assim, sempre. A única coisa, um produto completa o outro, e é isso que enriquece também a questão da moda. Estilos diferentes, cores diferentes, designers diferentes. Nesse aprendizado, o Carlos é um atento cidadão de acompanhamento, a gente trocava muita conversa, Sim, né? sim, Felizmente para aprender no dia a dia. Nossa, no jornal eu perturbei muito. Ele, Carlos, telefone, olha, tá aqui, agora veio a lei de responsabilidade fiscal, Nossa, aí lembra, acho que né? vai virar isso. O pessoal gasta mais do que arrecada, Carlos. Aí Isso. trazia na bancada da TV Câmara. Foi lembra? mesmo, lembro muito bem disso, lembro bem disso. Ah, será que vai dar certo? O político não Então, sabe gastar. E nós sempre metendo o pau nos juros do banco, né? Isso. Tem que meter o pau no juros do banco, não é possível desse jeito, né? Isso. Fala, pô, a inflação tá 3 controlado, o cara quer pagar 12 lá no mercado. Que taxa Selic é essa? Que taxa? Tá escorchando, Está escorchando, sempre assim, né? Discutimos muito Porque isso. a gente sempre foi, você e eu sempre fomos a favor da produção, né? Do emprego, da renda, né? Quer ver o país andar. Não quer ver só um setor de atividade, que é o caso dos bancos, só eles ganharem dinheiro. A gente quer ver a indústria, o comércio, o serviço ganhar dinheiro. Mas a gente chegou até aqui e eles continuam ganhando muito dinheiro, né, Carlos? Bilhões de lucro. Bilhões não é de nem lucro. milhões, são bilhões de lucro. É só ver os balanços dos bancos. Parados. Uma E vergonha. do ponto de vista político, a gente precisa dar uma tocadinha aqui numa situação, né? O país dividido lá fora ou não, entre as pessoas, a parte de ideologias, cada um que tenha a sua tal, mas a gente fica torcendo para que alguém tenha juízo como gestor e fale, olha, vamos fazer essa roda andar, né? Temos potencialidades e ficamos com erros antigos. Ficamos. E o duro é que vem mudando o modelo, né? Se eu pegar um gancho no plano real, né? O plano real foi o plano que deu certo depois de 5 planos. Então, o plano real derrubou a inflação, começando pela URV. Perfeito. O plano real desindexou a economia e o plano real fez o país voltar a crescer. Vocês olham no gráfico assim, em 3 anos já estava um dígito de inflação. Isso, a produtividade avança, gera emprego, gera renda e assim por diante, né? Gera consumo. Depois mudou o poder político, mudou o modelo. Aí mudou de novo o poder político, mudou o modelo. Agora voltou o poder e mudou o modelo. O que eu mais lamento é que a hora que muda o modelo, o que você estava fazendo não serve para nada, agora eu vou fazer do meu jeito. Aí o outro entra, do seu jeito não deu certo. Isso que eu mais lamento, como economista, como cidadão brasileiro, né, como um cara que As premissas básicas não são mantidas. Não são, sabe por quê, Nelson? Porque tem a ideologia política. Aqui, lá, mudou lá, todo mundo tinha a sua ideologia. E na escola você ideologiza a economia, você estraga a economia. A economia é uma ciência. Sim. Como ponto de partida, lei de oferta e procura, como partida gasto público, como ponto de partida produtividade, como ponto de partida câmbio flutuante. De repente você começa na ideologia botada da sua cabeça, do seu grupo, e você estraga o que poderia ser bom para o povo. Aí começa a dar os efeitos. É a única coisa que eu, como economista, lamento. Aí o outro lá quer interferir na Petrobras, centra o conselho para discutir, ele quer fazer do jeito dele, e não é assim. Isso não é assim. Né? Olhar para o mercado. Não, porque a economia é uma ciência. Uma ciência. Carlos, você consegue hoje já, depois de toda essa trajetória, lá no teu tempo, cuidar um pouco mais de você? Consigo. Você correu bastante. Corri. Olha, eu tenho 75 anos. Trabalho desde os 14. Eita. A gente que veio de cidade pequena trabalha desde os 14. Então, acho que uma das razões de eu estar vivo e estar bem é porque eu trabalhei. Não sei como seria eu não trabalhar, eu ficar parado. Hoje foi uma opção de vida, né? Sim. Como eu fiquei os últimos 14 anos na Mezano, foi uma opção de vida. Conversei com os donos da Mezano, que são pessoas excelentes, são japoneses, são pessoas que têm assim, uma consciência da vida humana, né? E eu falei, vou parar, e dei 1 ano de aviso prévio, parei. Então hoje eu tenho um estilo de vida muito tranquilo, trabalho pouco, porque eu preciso trabalhar, acho que eu estou ativo, faz parte da saúde mental sua, da saúde física, e estou vivendo muito melhor que em outros tempos, estou vivendo. E os 3 filhos, tem alguém na mesma área?
Ninguém. Ninguém na mesma E área? sabe por quê? Os três, quando eu tinha escritório de consultoria que eu lhe disse, todos eles começaram a trabalhar comigo. Sim. E não é com 16 anos não, como é hoje, é com 14. Todo mundo foi meu office boy. Tá. Os três disseram a mesma coisa, pai, um escritório grande, dá para dar continuidade, eu preciso, pai, a gente não quer porque o senhor trabalha muito. O senhor trabalha muito, mas não tem jeito. Então um foi ser engenheiro florestal, outro jornalista, que está em Portugal, e outro arquiteto. Então nenhum deles pegou o meu estilo, cada um está seguindo sua vida, né? Mas, pai, o senhor trabalha muito, eu não quero ser economista. Tá vendo? Então, são 3 irmãos, o senhor Virgílio e a Dona Maria, 3 filhos e 3 netos. Então, isso aí. É muito bom. Montadas aí. Uma honra muito grande, Nelson. Que bom, Carlos, que bom. Queria só te dizer também, foi importante para o pessoal de Iacanga, meus amigos, que uma parte da minha vida, depois de Jaú, fui para Iacanga, vivi até minha adolescência, até os 14 anos. Lá. Até os 14 anos, quando vim para Bauru. Mas sempre com os mesmos pais, eu tenho grandes amigos em Iacanga. Então, eu quero deixar registrado isso também, porque se eles assistirem o programa, vai saber que eu falei de Iacanga e gosto de Iacanga. Né? Legal. Carlos? Quando eu estava em Iacanga, um pouquinho depois foi o Festival de Águas Claras. Opa! Você foi no festival? Não fui. Conheceu? Eu não fui. Aqui a gente gravou com o Pedro Romualdo. Aqui, o Leivinha emprestou, para tinha a Fazenda. O Leivinha do Palmeiras. Leivinha, que era o cara da Fazenda. Sim, foi a Águas Claras, para registrar um fato significativo de Iacanga. Da história que depois do cultural. Woodstock, né, depois do Festival de Woodstock, Iacanga foi o Woodstock de Águas Claras foi o Woodstock do Brasil. Bom, além de gostar de discutir a questão da vida pública, né, de trocar muita ideia com quem aprendi muito, como digo sempre aqui, nessa missão pública, eu aprendo e eles ainda me pagam. Isso é bom, né? Esse trabalho. Você quer coisa melhor? O Carlos gosta de música boa, de beber, um bom samba. Muito, né? muito Sabe mesmo. que a gente gosta disso também. Eu acompanho você. Muito acompanho bom. Você e Nelson Itaberá. Acompanho você. Carlos, a Dona Maria e o seu Virgílio certamente estão muito orgulhosos da trajetória daquele menino que chegou e pediu a bênção para o pai para ir para o Mackenzie São Paulo. Foi. Muito obrigado por você penso que sim, muito obrigado. E partilhar isso com a gente. E obrigado você da oportunidade e de poder contar um pouco da minha vida e da oportunidade que você me dá. Isso me deixa muito nobre e muito honrado. Muito obrigado. O Carlos Roberto Sete conversou com a gente. Vou guardar essa fita, que é a história, com uma questão apenas documental, aqui física. Mas as nossas memórias e nossas trajetórias estão feitas naquilo que a gente chama no Câmara Livre de relações de vida. Então, com o menino que nadou em Jaú, né, que foi para Dois Córregos é de José Alves da Mira, dos Córregos Fundo e Lajeado. Fiz matéria, ela nunca mais esqueci. Olha, que legal. Memória. O aprendizado da URV, de 1 para 1 com o DOR, do legal. Fundo de Privatização, e, enfim. Muito bom. Saúde, luz. Obrigado igualmente para você, Nelson. Que Deus te abençoe. O Câmara Livre conversou com Carlos Roberto Sete. O que a gente tentou transferir para você hoje aqui é isso. Transferir histórias e trajetórias de vida e entender que as oportunidades dependem muito de um processo chamado escolha. Então, que isso, nossa conversa de hoje, tenha lhe oferecido alguma luz para você olhar o seu projeto de vida. Siga em frente. Até nosso próximo encontro.